Olá, meus irmãos, minhas irmãs, gente boa, gente amiga, um grande abraço. Corpus Christi, 3 de maio de 2021. A igreja pede para a gente refletir no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 16, do 22 ao 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comemorarmos a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e o entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por vós em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que bebereis o vinho novo no reino dos céus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Amigos e amigas, festa do Corpus Christi, como o próprio nome sugere, é a festa do corpo de Cristo, festa da Eucaristia. A instituição da Eucaristia se dá na Quinta-feira Santa, justamente nos moldes como aí está descrito no Evangelho de Marcos. Todos os evangelistas são unânimes ao coincidir a instituição da Eucaristia com a imolação do Cordeiro Pascal, para sugerir que Jesus agora é o novo Cordeiro Pascal, não mais aquele que vai selar a aliança provisória, mas aquele que de uma vez por todas vai apagar o pecado, vai libertar as pessoas do pecado, vai redimir, vai salvar. E Jesus pega do pão e do vinho, alimentos triviais de todos que moravam em Israel, e dá um novo sentido, um novo significado. Permanece com as características químicas do vinho, permanece com as características químicas do pão, mas agora tem uma essência a mais. Vão ser o corpo e o sangue do Senhor. No pão partido. Vejam que todas as narrativas da Páscoa, aliás, no Evangelho, toda vez que Jesus se refere ao pão, só se refere ao pão partido, para dizer o corpo estraçalhado, entregue, o sangue vertido, derramado para a salvação. Mas também quer significar comunhão, reciprocidade, fraternidade, solidariedade, comunhão, comensalidade, comunhão à mesa. Pão partilhado, para que ninguém tenha fome. Pão, sangue derramado, para que ninguém mais tenha sede. E é justamente do pão e do vinho que Jesus faz sacramento da Eucaristia. Ele permanece neste pão, um naco de pão e num trago de vinho, se esconde a divindade de Jesus. Presença real. Não é um simbolismo apenas, mas é a realidade eucarística de Cristo. Aquilo que ele vai realizar na Sexta-feira Santa, no alto do Calvário, e depois selar com a ressurreição, ele antecipa aos seus discípulos naquela que seria a última ceia celebrada entre ele e os seus discípulos.
A Eucaristia é fonte de vida. A Eucaristia é o sacramento augusto da Igreja, o maior dos sacramentos. Dele surgem os demais, surgem todas as expressões de espiritualidade e de devoção na Igreja. Rezemos para que nós, imbuídos deste espírito de entrega de Jesus, possamos também nos tornar eucarísticos para os outros, fazendo com que cada um, vivendo a partilha, a abertura de coração para a solidariedade e inseridos no sacrifício pascal de Cristo, possam viver constantemente da comunhão, do perdão, do sacrifício de louvor e de ação de graças que a Eucaristia significa. Rezemos por aquelas pessoas que estão necessitando agora de nossas preces, de nossas orações, aquelas pessoas que de fato estão partindo, seus familiares e aquelas outras que estão nos hospitais. Use máscara, pratique o distanciamento físico, obedeça às orientações das autoridades sérias. As autoridades atabalhoadas não precisam de ser seguidas, mas quem tem o mínimo de juízo, nesse instante tem que pensar em si e pensar no próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vida e Missão, nosso canal no YouTube, Vida e Missão Jerônimo Peixoto. Por favor, divulgue esse canal, vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso à espiritualidade do Evangelho diário. Um grande abraço para você, uma excelente quinta-feira, um beijo no coração de todos, fique com Deus.